Meus caros amigos, prezados colegas, queridos irmãos em Cristo Jesus. Hoje é dia 4 de julho de 2021 e já se aproxima às 21 horas da noite. Esses últimos 3 dias foi por demais trabalhoso para mim e somente agora, nesse momento, é que eu tive a oportunidade de ter um tempo para transmitir uma mensagem a vocês. Poderia fazê-lo amanhã, mas dado a urgência da mensagem que eu tenho para transmitir a vocês, eu não poderia dormir hoje sossegado se eu não dissesse a vocês o que se passa em meu coração. Eu oro assim como Moisés o fez. Ensina-nos a contar os nossos dias, de tal forma que alcancemos corações sábios. Esta oração ela tem um sentido de que nós devemos viver o dia de hoje como se fosse o último dia de nossa vida, celebrando ao Deus, preparados para a volta de Jesus, que se dará a qualquer instante, ou podemos iniciar a grande viagem de volta ao eterno. Continuamos a dizer aos nossos amigos, nossos irmãos, colegas, que estamos solidários com aqueles que perderam seus entes queridos, vítimas desta pandemia que já hoje alcança no mundo a casa dos 8 milhões de pessoas que partiram para a eternidade. A minha palavra é que Deus console os queridos e amigos que ficaram. Eu quero dar a vocês uma palavra de esperança. Mas, dado a grande dificuldade que nosso país está passando, a República nossa não está indo absolutamente nada bem e devemos estar prontos e preparados, porque o que está acontecendo no Brasil é um dos sinais que Jesus diz lá na palavra de Deus, que indicaria a sua volta. E para falar com vocês sobre a urgência do momento que nós estamos vivendo, eu quero me socorrer do livro do Apocalipse e falar com vocês sobre as 7 cartas que foram escritas destinadas às 7 igrejas, para que você possa fazer uma introspecção e ver em qual delas você se encaixa. Você percebe que eu já estou aqui apijamado e já estou quase pronto para ver o último noticiário, quem sabe, e depois ir dormir. Mas eu não poderia dizer a vocês esse recado de Deus que eu tenho, porque quando nós fazemos aqui uma mensagem, uma reflexão, eu quero dizer a vocês que antes de dizer a vocês, é porque Deus falou ao meu coração, e isto me preocupou. Quando lemos na Bíblia as epístolas de João e o livro do Apocalipse, para aqueles que estão acostumados a ler a Bíblia, ou a conhecem, ou pelo menos já assistiram filmes ou já ouviram falar, nós somos levados a pensar que o seu autor, ou seja, João, era irmão de Jesus. A maioria dos comentaristas são contrários a esta premissa. Ao que consta, o João de quem estamos nos referindo e que escreveu o livro de Apocalipse era irmão de Tiago, ambos filhos de Zebedeu. O apóstolo João foi o único dos discípulos de Jesus que teve morte natural. Todos os demais foram mortos, quer pela espada, quer crucificados, arrastados por um carro pela cidade e outras mortes, mas
que não são causas naturais. E assim mesmo conta a história que João foi jogado num latão de óleo fervente e ele saiu dali ileso, porque Deus o protegeu. E Deus o protegeu para que pudesse dar a ele a revelação do livro do Apocalipse, que é aquilo que vai nos mostrar e falar sobre o que aconteceria e o que acontecerá nos últimos tempos, e que já está acontecendo nos dias de hoje. João foi levado preso para a ilha de Patmos, que se situa na Grécia, de onde ele escreveu as revelações que Deus lhe deu. Foi de lá que ele escreveu as 7 cartas às igrejas da Ásia. As igrejas para as quais as cartas foram endereçadas, quais sejam Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia e Laodiceia, estavam localizadas na Ásia Menor, onde hoje situa-se a Turquia. São mensagens endereçadas a igrejas que foram fundadas pelos apóstolos em uma região onde imperava o paganismo, onde os cultos aos outros deuses e até mesmo ao diabo, ao Satã, eram realizados. Das 7 cartas, 6 delas são de exortação para que se arrependessem de seus erros e voltassem a seguir o único Deus, deixando para trás as práticas satânicas. Apenas uma das 7 cartas é de elogio. Ao lermos as cartas do Apocalipse, temos uma visão de um Deus que tudo vê, ele perscruta até o mais íntimo de nosso ser e nos conhece até mesmo os nossos pensamentos. Nada do que fazemos ou pensamos foge ao seu conhecimento. Quando envia a primeira carta à igreja que está em Éfeso, inicia Jesus com um elogio, não ignorando as boas qualidades que aquela igreja possuía. Porém, havia uma atitude que não agradava a Deus. É isto Jesus transmite através de João, naquela visão, exortando àquela igreja que mude a sua atitude antes que fosse tarde demais. Deus escreve exortando: tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste teu primeiro amor. O primeiro amor é aquele primeiro sentimento que nos enche o coração quando nós aceitamos Jesus Cristo como nosso Salvador. Há uma alegria imensa em nosso coração e nos dá a vontade, o desejo e o ânimo e a coragem de falar sobre essa experiência com todos os nossos amigos e parentes ou com quem nós nos encontramos. Nós queremos dividir essa alegria com todos eles. Aos nossos olhos, parece-nos exagero o que Deus faz, pois uma única coisa, um único senão, contudo, suficiente para pôr tudo a perder. De nada vale as demais qualidades
sem essa que Deus aponta, deixaste teu primeiro amor. Deus oferece uma oportunidade dizendo àquela igreja: lembra-te, pois, onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Se não fizeres isto, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Que sentido tem a palavra castiçal utilizada nesta citação? Entendo ser testemunho. Quando temos o primeiro amor, nós queremos testemunhar Jesus em nossa vida e através de nossos atos. E aquela igreja, por ter perdido o primeiro amor, passaria a não mais irradiar a luz de seu testemunho. Isto se aplica ainda hoje às nossas igrejas? Não tenho a menor dúvida que sim. Quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo apenas à Igreja Católica Romana, à Igreja Católica Ortodoxa, à Igreja Presbiteriana, à Igreja Batista, Metodista ou qualquer uma outra igreja que aceite Jesus Cristo como Salvador. E esta situação, descrita nesta primeira carta, ela existe sim, igrejas em nossos dias que precisam repensar em suas práticas. A segunda carta é endereçada à igreja de Esmirna ou Esmírnia. Uma igreja que agradava a Deus, pois ele sabia as obras daquela igreja, que mesmo sendo rica, não se prevalecia dessa jactância. Passava por tribulação e humildemente se colocava como pobre. Aquela igreja, ela suportava as blasfêmias daqueles que diziam ser o povo de Deus, mas não eram, mas pertenciam à sinagoga de Satanás. Tinha Deus conhecimento que muitos sofrimentos haveriam de passar por serem infiéis, mas os animava recomendando: sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. E hoje é diferente? Não. Absolutamente não. Apenas uma diferença existe entre a igreja de hoje e a igreja de Esmirna. Na igreja de Esmirna, o inimigo ele era visível. Hoje não. Está ele sentado ao nosso lado e quer por todos os meios nos tirar dos caminhos do Senhor. Até mesmo infiltrando ensinamentos e costumes que não condizem com os ensinamentos da Bíblia. Eu poderia aqui enumerar um sem número de práticas que não agrada a Deus, mas não há necessidade. Creio
que cada um de nós sabe qual é. A recomendação também é para nós. Ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte. A terceira carta está endereçada à igreja que está em Pérgamo. Atualmente, Pérgamo ou Bérgamo fica perto do mar Egeu, na Grécia. Embora todas as 7 igrejas estavam em território de Satanás, mas para a igreja de Pérgamo a mensagem foi muito dura. Uma igreja idólatra, numa igreja prostituta e mais, onde Satanás habita. Deus foi muito duro para com esta igreja. Traduzindo para os nossos dias, era uma igreja mundana. Os seus membros podiam fazer o que bem entendesse, que para aquela igreja não era pecado. A palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, foi deturpada completamente para se adaptar aos pecados que eles cometiam ou que aquela igreja cometia. Traduzindo para os nossos dias, era uma igreja mundana. Seus membros estavam com um pé na igreja e outro no mundo, como normalmente dizemos. Para esta igreja, meus caros amigos, meus irmãos em Cristo, a advertência é séria. Arrepende-te. Arrepende-te, pois, se não o fizeres, em breve virei a ti. Estamos vivendo hoje uma explosão, se não uma euforia pelo aumento de pessoas que se tornaram cristãs ou que dizem ser cristãs. Vejam bem, eu estou dizendo cristãs e não convertidas. Hoje, ser cristão, hoje ser gospel é status, até mesmo para a conquista de certos objetivos e de certos favores na sociedade. É hora de darmos uma peneirada em nossas convicções e nossa fé, excluirmos aquilo que não diz respeito ao genuíno evangelho e voltarmos a Deus e às práticas por Ele recomendadas em sua palavra. A quarta carta foi escrita para a igreja de Tiatira, atual Aquisar. Igreja de Tiatira estava muitíssimamente comprometida com o paganismo, com a idolatria e prostituição. Deus estava alertando aquela igreja que havia dado um tempo para que se arrependessem e ela não se arrependeu. O seu fim foi trágico. Aos poucos que se restauraram,
Deus recomenda que retendem o que é bom até que Jesus venha, e ao que vencer terá a sua recompensa. A quinta carta escrita ao anjo da igreja que estava em Sardo, Deus assim fala. Deus, ele tinha conhecimento do íntimo daquela igreja, porque eles acreditavam que estavam vivos, porém aos olhos de Deus eram mortos. Que trágico! Apenas algumas pessoas não se contaminaram, e a estas Jesus promete que com ele andariam de vestes brancas e de maneira nenhuma seus nomes seriam riscados do livro da vida. E eu falo agora sobre as cartas, a sexta carta, a única carta que tem um elogio a uma igreja, a carta que Jesus escreve ao anjo da igreja de Filadélfia. Quer me parecer que foi a única igreja que foi elogiada por Jesus. Uma igreja que preservava, uma igreja que guardava o nome de Jesus, e embora tendo pouca força, estava guardada da hora da tentação e seria guardada quantas vezes fosse necessário na hora da tentação. Hoje, será que resta alguma igreja assim? É um motivo de refletirmos e de pensarmos. O comunismo está aí batendo as portas e dentro de nossas igrejas estamos cheios de comunistas, pervertendo a Bíblia, querendo fazer com que a igreja se desvie dos caminhos que o Senhor Jesus Cristo traçou para ela. É bom que nós repensemos a nossa vida e continuemos firmes como ficaram os nossos irmãos da igreja de Filadélfia. E a sétima e última carta, Deus fala duramente com a igreja de Laodiceia. Uma igreja que não era fria nem quente, e por ser morna, Deus estava a ponto de vomitá-la de sua boca. Uma igreja que se dizia autossuficiente. Dizia ela, eu sou rica, de nada tenho falta. Mas Deus faz a ela uma advertência. Não sabes que és um desgraçado. Isto é, não tinham a graça de Deus, não tinham a graça de Jesus Cristo. Uma igreja miserável, pobre, cega e nu. Mas, mesmo assim, Jesus não desistiu daquela igreja. E na carta que ele manda para o anjo da igreja de Laodiceia, ele oferece uma oportunidade.
Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Jesus aqui, ele não está falando de uma porta de um templo, pois igreja em toda a Bíblia, quando se fala igreja, se refere a pessoas como eu e você. A porta que Jesus se refere nessa carta é a porta do nosso coração, trazendo para uma compreensão. Nosso corpo pode tornar-se a habitação do Espírito Santo. Basta abrirmos a porta do coração e permitir que Jesus entre e faça conosco morada. Se isto fizermos, haverá uma festa, pois ceia é comemoração, alegria, e é isto que Jesus quer fazer com cada um de nós. Ele quer entrar em nossa casa, em nosso coração, quer fazer uma festa conosco, quer cear conosco, quer viver conosco. Isto se aplica em nossos dias. Eu não acho que sim. Eu creio que sim. Eu creio que sim. Esta mensagem se aplica em nossos dias. Não vivo pelo que eu acho, mas eu vivo pelo que eu creio. Infelizmente ou felizmente, depende da ótica de cada um. Aqui no Brasil, como eu disse, estamos vivendo um período de euforia ou explosão do evangelho. Como eu disse acima, ser cristão, ser gospel, tornou-se status. Qualquer dia da semana, em qualquer horário que ligarmos a televisão ou a internet, encontraremos vários canais que estão falando do Evangelho. Curiosamente, ouvimos o convite dos líderes apelando: venha você que é católico, você que é evangélico, espírita, budista, muçulmano ou outra crença qualquer. Entendo que não seja errado isto que está acontecendo. Contudo, eu tenho dificuldade de aceitar que líderes de algumas igrejas tenham se tornado superstar, artistas, para atraírem pessoas. Só entram na hora de pregarem. Quando já o culto começou, já houve oração, já houve leitura bíblica, já houve cânticos de louvores, e tudo isso faz parte do culto. Mas esse superstar, ele só entra no momento em que ele tem que pregar. E quando termina a pregação, quando se levanta para orar e você abre os olhos, o pregador desapareceu, ele saiu antes de terminar o culto. E ainda sempre acompanhados de seguranças, de forma a impedirem que alguma ovelha deles
se aproximem. Eu tenho dificuldade para aceitar esse tipo de situação. Porque quando eu vou à igreja para prestar um culto a Deus, eu tomo o meu lugar, eu oro para que Deus me abençoe, fale comigo aquela noite. E os meus sentimentos, o meu pensamento, os meus olhos, eles estão fixos lá na frente, no altar, porque é do altar que sai a palavra que nos dá vida e que nos ajuda a prosseguir. Já se foi o tempo em que pastores ficavam no meio das ovelhas, ou mesmo que ficavam na porta da igreja para darem um aperto de mão em sua ovelha. Já foi o tempo em que pastores tinham cheiro de ovelha, porque quem cuida de ovelha obrigatoriamente tem que cheirar ovelha. Não é o que acontece hoje. A bem da verdade, na maioria dessas megas igrejas, a ovelha não é mais uma pessoa, e sim um número, onde em sua testa encontra-se um cifrão ou sinônimo de mais oferta, mais dízimos. A preocupação hoje, lamentavelmente, não é mais salvar almas para uma vida eterna com Jesus. O alvo parece-me que é atrair o maior número de pessoas, oferecendo-lhes o que é de melhor para esta vida. E para obter esse resultado, não importam os meios. Entendo que uma igreja, para se manter, necessita, sim, de pagar aluguel do templo, necessita de pagar consumo de luz, água, e também que seu pastor precisa comer, vestir-se, ter uma habitação condigna, e para isso eu não tenho dúvida que Deus move a sua mão para abençoar, e ele o faz, movendo os crentes para que contribuam de sorte a não faltar mantimento em sua casa. O que não concordo é com aquelas igrejas que durante um culto levantam 1, 2, 3, 4 ou mais ofertas e muitas vezes arrancam todo o pelo de suas ovelhas. O pastor ganha conforme o seu empenho. Desde que me conheço por gente, eu sou convertido ao Senhor Jesus. E eu, quando me conheço por gente, é porque lá pelos 12 anos, 10, 12 anos, você começa a ter uma consciência mais clara do que você veio fazer aqui neste mundo e você toma as suas decisões. E eu, desde aqueles tempos, eu já aceitara Jesus Cristo como Salvador. Com a idade que hoje tenho, 74 anos, já vivenciando os 75, creio que conheço muito bem a maioria das igrejas. Meu maior cuidado é diante de tantos absurdos, é guardar a fé e não sair da carreira, porque em algumas igrejas que visitei,
dá vontade de sair de carreira do templo. Tamanhos absurdos que chegamos a ouvir e a presenciar. Talvez você, meu caro amigo, meu caro irmão, esteja me perguntando, então por que você foi naquela igreja? A resposta é simples. Eu fui naquela igreja para saber como funciona e para poder agora estar falando com vocês um conhecimento de causa. Não preciso dizer mais nada desse assunto. Basta darmos uma navegada pela internet e determos em alguma TV online ou mesmo no YouTube e ouviremos palavras de pastores amargurados, acabados, não sabendo nem mais o que pregarem, porque já perderam a noção do que é certo e errado. E o pior, com uma Bíblia na mão. Não posso deixar de mencionar que Jesus ainda não arrebatou a sua igreja, apesar do cumprimento de todas as profecias, ou de quase todas elas, por dois motivos. Primeiro motivo, porque nós, igreja, não temos nada a oferecer a ele, ou porque amamos demais esse mundo e estamos comprometidos com o mundo até os fios de cabelo. Jesus quer nos dar uma última oportunidade. Assim, faz sentido as palavras de Amós que ressoa até os nossos dias. E porque isto farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. E porque isto farei, prepara-te, ó igreja, para encontrares com o teu Deus. Se quiserem saber onde está esse texto, basta vocês abrirem a Bíblia no capítulo 4, versículo 12. Esse texto. E porque isto farei, prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Foi a primeira mensagem que eu preguei na minha vida quando eu estava iniciando a minha caminhada em um ministério com Jesus Cristo. Perdoem-me se estou sendo duro demais. Acontece que o momento urge que tomamos consciência do certo e do errado, do que é de Deus e do que é do diabo. Porque nós vamos entrar, aqueles que ficarem do arrebatamento, vão passar por uma tribulação tamanha, que se não tiverem Deus em seu coração, poderão
fracassar e negar o nome de Jesus. Eu quero dizer a vocês que quando eu faço uma reflexão que eu gravo todos os domingos, e eu faço com muita satisfação, e se há uma das coisas que eu sinto que Deus tenha me chamado, foi para a pregação da sua palavra, eu quero dizer a vocês que, antes de gravá-la, ela já se encontra gravada em meu coração. Às vezes há muitos dias, às vezes já há muitos anos. E aqui nesse momento eu apenas estou exteriorizando minhas convicções. Você pode ter as suas. E quem sabe a palavra que eu estou transmitindo pode ajudar alguém que se vê nas entrelinhas do que acima eu disse. Salomão, o homem mais sábio que a história registrou, assim disse: que tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo o homem. Pensem nisso. Eu os amo. Eu tenho certeza que ao partir, quer pelo arrebatamento, quer por empreender a grande viagem de volta ao eterno, eu irei para o céu. E eu gostaria demais de lá chegando, eu poder esperar os meus irmãos e amigos com quem eu estou falando nesta noite. A minha maior alegria vai ser encontrá-los na eternidade, para junto podermos adorar e celebrar ao Deus da minha vida. Termino dizendo: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe e até uma próxima vez, querendo Deus.